Hoje em dia, qual que é a dieta da moda? Qual que foi a nova revelação? Eu amo muito não saber, muito. Porque uma das coisas que ficou para mim, por ter estudado, por ter querido estudar algo fora do que era o mainstream, é o reconhecimento da importância da metodologia da pesquisa. Então, nem toda pesquisa serve para tudo. Então, quando as pessoas falam frases do tipo estudos mostram, ou pesquisas indicam, ou pesquisadores da universidade e tal indicam, essa frase tem o mesmo peso de estão falando que. E uma vez que você entende que a metodologia da pesquisa é a ciência que peneira o que realmente serve ou o que não serve, você não fica mais muito interessado para ver o que está rolando, a menos que essas coisas tenham embasamento científico. Então, uma vez que eu entendi isso e que eu passei a olhar para todos os assuntos de ciência dessa forma, do tipo, o que nós temos de evidência, peneira. Então, assim, olha, tá usando o óleo de não sei o quê, tá usando o chá de não sei o quê. A pergunta é, cadê a evidência? Entende? E aí, assim, mas tem coisas que não tem evidência e a gente... Não, eu concordo. Mas aí a gente tem uma coisa do tipo... uma coisa que a gente chama de o risco daquela abordagem. Então, assim, qual o risco de você tomar um chá verde? É muito baixo. O caso que você vai conhecer que deu errado é um cara maluco, que já tinha um fígado ruim, tomou uma quantidade absurda, mas é esse cara. A maioria das pessoas vai só gastar um dinheiro à toa. Não com chá verde, no caso. Mas só vai gastar um dinheiro à toa, uma coisa assim. Então, tudo bem. Agora, quando a gente está falando de intervenções mais sérias, a gente realmente precisaria de um embasamento muito grande. Então, por exemplo, quando eu pego um diabético, ele tem uma doença caracterizada pela incompatibilidade do corpo dele na digestão de carboidratos. E aí eu pego esse diabético e eu oriento que ele coma uma alimentação com fonte de carboidratos a cada 3 horas, isso é uma loucura. Você está matando o cara. Você está matando o cara. E aí o médico vai medicar esse cara para que ele possa comer essa quantidade de carboidratos. Faz tanto sentido quanto eu medicar uma pessoa que tem alergia a camarão para que ela possa comer camarão. Uhum. E aí eu falo, não, mas é porque ela não vai ter uma vida normal, ela não vai comer camarão? Se é possível, né? Esse é o ponto. Se é possível. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que por mais que vários profissionais se atentassem a esse fato de que era possível esses pacientes comerem uma dieta mais baixa, a gente não está falando de zerar nada, mas mais baixa em carboidratos, eles falavam, tá, mas aí eu vou tirar o carboidrato e vou subir o quê? Sobram 2 coisas. A gente tem 3 macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu desço carboidratos, eu preciso subir gorduras e proteínas. Por que os caras não sobem isso? Do que morre um diabético? Ele morre do coração ou dos rins, falência renal. Então, eu não posso subir proteínas, porque, afinal, ele tem um problema renal. Eu não posso subir gorduras, porque ele tem um risco cardiovascular. Mas, quando a gente analisa o que há de evidência científica sobre esse assunto, a teoria, por exemplo, de que rins saudáveis ficariam prejudicados na presença de uma grande quantidade de proteína na dieta, cai por terra. Cai por terra? Muito. Então, pode comer carne à vontade que não vai ferrar teu rim. Nem a pau, não foi isso que eu falei. Não é tá. Entendi. À vontade, nada. Ah, não, claro. Você acha que você comer 8 quilos de carne... Mas aí é que tá. Na exposição, eu já aprendi que não... Eu te entendo. Uhum. E se a gente não tivesse com isso aqui ligado, eu falaria, não. Mas aqui, não. Aqui, não pode. Não é à vontade. É verdade. Eu tô aprendendo essa lição A arduamente. duras penas, né? É pesado. É um pouco injusto também, mas é a vida, né? É a vida. É muito. O grande negócio é assim, se a gente olhasse para a alimentação, porque todo esse papo, metodologia da pesquisa, é uma coisa mais técnica e tal, não é para todo mundo, nem tem que ser porque é chatão. Só é legal para quem gosta, pro resto é chatão. Então, assim, e se a gente tirasse tudo isso daí e falasse, tá, e se a gente fizesse no mais básico? Vamos voltar lá atrás. No mais básico. Se a gente só não comesse tudo que vem em pacote. Entende? Se a gente só cortasse industrializado. Descascasse mais e desembalasse menos, exatamente. Uhum. E nem o cortar precisa, porque não precisa cortar nada, mas é falar, cara, tá, não, é que se você olhar hoje, a maioria da tua compra vai para dispensa, não vai para geladeira. Verdade. Então, o negócio tá ali em cima da tua mesa por 3 anos e não fica ruim? É esquisito, né? É esquisito, entende? E aí, assim, também nisso não dá para ser muito Caxias, porque, claro, a gente consegue isso hoje com o avanço de técnicas de conservação, de técnicas das pessoas que realmente estudam esse tipo de processo, e ok. Mas, de novo, é na dúvida. Tá, eu tenho muita coisa, eu tô vendo muita coisa, muita dieta, muita coisa, cara, eu tô na dúvida. Na dúvida, volta no básico. Na dúvida, você come bichos, plantas, toma água, e vai de leve, se movimenta o básico e é mais chance de funcionar do que se eu ficar tentando a dieta da moda, o que tá rolando agora. Pode crer. Mas a maioria das pessoas que te procuram, eles estão mais preocupados em ser saudáveis ou em ficar bonito? 100% estética. É? E quando alguém vem com o papo da saúde, eu tiro. Porque é mentira. Interessante. É mentira. Ele fala que é verdade. Ele sabe que é mentira. Porque você dificilmente vai achar alguém
que tá doente, e que não está doente de verdade, porque eu não tô falando do cara que tá internado, que teve a notícia do câncer, que tem um prognóstico horrível e tal, esse cara bota fé. Mas o cara que eu vi, a gente vê isso todos os dias, a gente vê isso com a gente. Tem um médico que fala, pô, o colesterol que tá ruim, a tua glicemia tá fora, não sei o quê, metade do teu fígado é gordura. E aí você sai de lá e vai comer um troço que você sabe que não pode. E você vai falar pra mim, não, minha preocupação é com saúde? É nada. Eu acho muito mais efetivo esse cara pegar no negócio da estética, porque a estética pega pra todo mundo. Pra todo mundo. Homens ligam menos, verdade. Mas não ligam é mentira. Então, se eu pego na estética e falo, cara, ó, a estética é legal pelo seguinte, a gente pensa que é muito difícil, mas não é. Dá pra ser fácil, dá pra fazer uma dieta mais baseada numa comida mais natural, dá pra você parar de olhar no relógio o tempo todo pra comer e comer quando você sente fome, dá pra gente identificar de novo o que é fome, porque eu acho que você já não sabe mais, dá pra gente resgatar o negócio da saciedade, porque eu duvido que você saiba identificar, e isso não significa que você não sente, é só que você não sabe. E aí, o cara começa fazendo essas pequenas mudanças, e aí um dia ele vai botar a calça dele, tá mais larga, ele se sente melhor para subir uma escada, ele olha no espelho e vê um deltoide ali começando a aparecer. Você não tira mais esse cara do caminho. Porque nada é mais poderoso do que mudar o físico. E quando a gente muda o palpável, o físico, o espírito acompanha. A alma, a cabeça acompanha. Agora, se eu ficar só no abstrato, não, meus índices estão melhorando, duvido que você resiste. Difícil, muito difícil. Esse lance que você falou do saber identificar quando tá com fome ou quando já tá saciado, eu confesso que pra mim é uma dificuldade, porque às vezes eu passo num lugar, por exemplo, eu passo na frente de um fast food, eu nem tô com fome, mas é que agora eu tô afim de comer. Isso, então pronto, você tá afim de comer. Não é fome. Pois é. Então, mas é foda, porque assim, tem hora que... Você nunca deixa. O Igor nunca deixa o corpo dele ficar com fome de verdade. Deu vontade de comer, tá ligado? Fome. Não sei mais, graças a Deus. Estar com fome é como estar apaixonado. Se você não tem certeza, você não tá. Parta desse princípio. A fome, ela se manifesta de forma física, assim como o sono, a vontade de ir no banheiro, a vontade de espirrar. Então, para cada pessoa é de um jeito, mas a maioria das pessoas sente a barriga roncar, um pouco de dor de cabeça. A gente está falando de um pouco de dor de cabeça, não de cair de cabeça. Um pouquinho de tremedeira às vezes, estamos falando de um pouquinho, não de derrubar um copo. Ela sente ali fisicamente aquele sintoma de fome. Esse é o primeiro. O segundo ponto é que a fome não passa a menos que você coma. Então, tem um exercíciozinho aí que dá para fazer só para identificar. Porque, por enquanto, ainda não estou falando de identificar a vontade que você já conseguiu e resistir à vontade. Não é isso ainda, é só identificar. Porque quando eu falo sobre comer quando tem fome, as pessoas falam, se eu for comer quando tem fome, eu vou comer o dia inteiro. Não, não vai. Você não tem fome o dia inteiro. Você tem vontade de comer o dia inteiro. Você tem vontade de beliscar o dia inteiro. Porque a pergunta é, que é o terceiro ponto da fome, ela é seletiva? Porque você comeria o dia inteiro ovo cozido? Você comeria o dia inteiro? Nem fodendo. É isso. Então, não é fome. Pode crer. Porque não tem fome de fast food. Tanto é que essa fome que aparece, que ela vem pela visão ou pelo cheiro, ela não é uma fome genuína, porque você está com fome daquilo que você está vendo e cheirando. Não, eu não vejo o fast food falar ovo cozido com salada. Não acontece. Então, pelo menos assim, identifiquei a minha fome e agora eu já sei, eu já estou num outro patamar que é, já entendi que meu problema não é que eu sinto fome o tempo todo, meu problema é que eu tenho vontade o tempo todo. E aí eu vou explorar isso dentro da questão da disciplina, eu vou explorar isso para entender por que a minha vontade aparece o tempo todo. Por que eu atendo uma vontade de comer o tempo todo, sendo que eu não posso atender nenhuma outra vontade o tempo todo? Eu tenho vontade de, a gente tem vontade de comprar coisas o tempo todo, de viajar para todos os lugares, de ajudar várias pessoas, a gente não pode fazer isso. Eu tenho vontade de jogar jogos o tempo todo. Então, você pode? Às vezes, teve uma época que eu pude, mas foi triste no final das contas. Então não podia, né? Sim, não podia. É isso, entendeu? Sim. Hoje você não sabe se limitar desse ponto? Você veio para cá. Vim. Acabou, é isso. Sim, você sabe sim. que você Claro. A gente aprende. Então, mas você vê, é muito óbvio pra você isso. O Por que comer não? Eu confesso que eu consigo ficar o tempo sem comer. Eu sou bem sanfona, tá ligado? Às vezes eu engordo 10 quilos, eu emagreço 10 quilos. Engordo 10 quilos, eu emagreço 10 quilos. Eu consigo emagrecer. Só que aí tem uma hora que eu começo a comer desenfreadamente. Passa uma semana e engordei 10 quilos. Quando você dá essa emagrecida porque você fez alguma coisa pra isso? Deu uma forçada pra isso? Normalmente eu começo a passar mal. Mas tá. Você passa mal e aí por isso você deixa de comer e por isso você emagrece. Exato. E esse passar mal, você sabe por que é? Quando eu como muita carboidrato, eu passo mal. Eu acordo sempre mal, sempre com uma fome do cacete. Sim. Parece que eu não comi faz anos, mas eu acabei de comer. Tá e ligado? letargia. E letargia, sim. Nesse ponto, dentro dos macronutrientes, as proteínas e os lipídios, eles têm um poder de
Saciação? Não é Saciedade. 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 Um poder de saciedade muito maior. As gorduras, o maior. As proteínas ficam por ali e os carboidratos têm o menor. Por isso que depois de uma macarronada, a gente tem fome dali 1h30. E geralmente, quando tem um churrasco, a gente não janta. Uhum. A gente tem essa sensação por causa disso. Então, além disso, o consumo exagerado de carboidratos pode causar um quadro de letargia, que a gente fica molão. Sim, nossa, tem dias que eu acordo com tanta fome que eu sinto até enjoo e vontade de vomitar. Sim, imagino. Nossa, é absurdo. E aí você vê isso, na verdade, não seria corrigido só com a refeição que você fez antes. Isso seria corrigido... Não, isso é. Eu aprendi que pra eu ser feliz, assim, com o meu corpo, no sentido de me sentir bem mesmo, não de estética, no caso, mas, tipo, de não passar que eu não me sentir meio enjoado e meio com azia toda hora, eu só posso comer carne, nozes, verduras, legumes, e é basicamente isso. Mas isso você fez um exame ou você observou? Eu fui observando, eu via que quando eu comia uma Boa. parada eu passava mal, e quando eu comia carne... Carne é a melhor comida do mundo. Posso comer carne à vontade, eu não vou passar mal, né? Castanhas também é bem de boa, salada e legume também. E São aí, excelentes alimentos. é o que eu consigo comer. Se eu só comesse isso, eu não passava mal, não acordava mal tal, mas eu não consigo, eu não tenho essa disciplina que não foi desenvolvida, infelizmente. Aí tem hora que ele só, caralho, quero comer um bolo. Foda-se. Aí eu pedi um bolo da Mas sodinha. o teu fraco é 2 doce? quilos. É É? doce. É, salgado não é meu fraco, eu não O como seu muito. também, Igor? Não, o meu é o Seu contrário. salgado. É. Eu adoro um empadão de frango, cara. Boa. Boa. É bom. Então, esse negócio da disciplina, ele está muito relacionado a, primeiro, você saber exatamente o que você quer, mas isso é um discurso muito fraco. A questão é, a gente acha que quer várias coisas que, na verdade, a gente não quer. E aí, a gente quer coisas desde que a gente não tem que fazer outras coisas. E aí, nesse ponto, era muito frequente na época que tinha muita gente no consultório, que os discursos com as minhas pacientes, com os pacientes, fosse às vezes mais de tirar ela daquilo que ela está dizendo que quer do que qualquer outra coisa. Porque se ela sentasse na minha frente e dissesse, eu estou aqui porque eu quero emagrecer. Aí tá, beleza, então vamos lá, vamos começar a fazer as coisas, vamos prescrever aqui. Daí ela diz, não, mas eu não abro mão de comer um balde de pipoca na quarta-feira quando eu vou ao cinema com meu marido. Não, mas eu não abro mão de ficar sem um docinho na TPM. Não, mas eu não abro mão... Eu digo, então, mas olha só, quando você não abre mão de nada disso, na verdade o que você está me dizendo é que você quer mais essas coisas do que esse outro objetivo. Na hora que você fala isso, ela diz, não, eu quero muito. Você fala, não, calma, mas está tudo bem. É que você aprendeu que você tinha que querer ser magra. Você aprendeu que você tinha que querer melhorar a saúde. Você aprendeu que você... Mas o primeiro passo para eu conseguir mudar a realidade é eu entender e aceitar essa realidade. Então, é mais fácil que eu consiga mudar se eu falar, cara, a realidade é que, na verdade, eu não quero muito. E aí você fala, tá, mas aí eu faço o quê? Não, calma, muita calma. Vamos começar a partir daí. Já vai pensando por que você não quer muito. Não vai vir a resposta em um dia. De repente, você vai ver que você precisa fazer uma terapia. De repente, você vai ver que você precisa conversar com alguém. De repente, você vai ver que o teu problema com comida tem fundo num trauma que você tem. Eu, sei lá, acho que por 10 anos, eu lutei ferrenhamente contra um transtorno alimentar. Eu tinha uma compulsão, que não é essa compulsão que hoje a galera diz, tem compulsão. Eu comia comida do lixo não por não ter, mas por comer muito, jogar fora, falar nunca mais e ir lá comer aquela comida. Eu batia comidas que não combinavam dentro de um liquidificador para tomar assim, porque na minha cabeça eu tinha que comer. E aí foi depois de muitos anos e que eu identifiquei que aquilo não era normal, porque por mais que falando assim, esteja muito claro, quando a gente está na situação, não é muito. Uhum. Então, eu vi isso muito depois, quando eu roubei comida um dia, e não era uma comida, tipo, roubei um arroz, feijão. Não, era ir na casa de alguém e ver uma comida lá e não conseguir ficar em paz porque a comida estava lá. E era muito transtorno, muito ruim, muito, muito terrível. E aí, eu comecei a fazer terapia, e foi na terapia que eu entendi que isso veio daquela época de ser muito pobre. Pode crer. Porque eu lembro da frase da minha mãe, como a gente não tinha muita comida em casa, eu lembro quando eu ia na casa de um primo, de um coleguinha, a minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque a hora que chegar aqui não vai ter. E por mais que eu já estivesse numa situação boa, a minha programação era essa. Então, em qualquer situação que eu estava, era aquela pessoa que fala, eu não posso ter. Não, se eu estiver em casa, o meu segredo é não ter. E todo mundo que fala isso não vê que, na verdade, isso não é legal. Porque a gente não faz isso com mais nada. Você não fala, dinheiro eu não posso ter. Tem gente que faz isso. Não, mas aí ela tá errada, né? Sim, com certeza. É isso. Eu sempre dou o exemplo para quem não tem problema com bebida da bebida. É. As pessoas têm adega em casa. Sim. E aí, você não pode ter? Você sabe, não, eu posso ter, às vezes eu exagero, mas eu sei quando não dá, eu guardo um bom para depois. Então, grande parte desse exercício de disciplina era ensinar os pacientes que eles precisam conseguir ter as coisas em casa. Uhum.